Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da imprensa, galeria. Senhor presidente, aqui eu venho, e aqui eu queria destrinchar, deputada Andréia, a questão das alterações que serão feitas no ICMS. Aqui eu vejo representantes das classes produtoras com uma preocupação natural sobre essas alterações, mas eu queria dizer que o governo teve o extremo cuidado, deputado Roberto, para que a gente preservasse a nossa atividade econômica. Eu sei que o que eu vou ler agora e o que o governo propõe, deputada Edilásio, não é uma coisa simpática, não é uma medida simpática. É um remédio amargo, mas infelizmente necessário. Principalmente quando a gente imagina que a força econômica do Estado do Maranhão, a força do governo, que é o maior empregador do Estado, que é o maior contratador do Estado, né? Se a gente for ver, infelizmente ainda é assim no Maranhão. 40% praticamente do PIB do Maranhão é o governo. Entre 40% e 50%. Então, se nós não tomarmos medidas, que eu concordo com todos vocês, não são simpáticas, mas infelizmente necessárias, nós corremos o grave risco, deputado Bira, de entrarmos num colapso financeiro. Assim como nós estamos vendo acontecer com o Rio de Janeiro, com o Rio Grande do Sul, com Minas agora que decretou estado de calamidade. Então, essa é uma medida que não é simpática, eu concordo com todos. Eu também não gosto de pagar mais imposto, eu acho que nós já pagamos bastante. Mas a gente pode pagar um preço, deputado Bira, muito maior, infelizmente, muito maior, se não fizermos essas correções, deputado Edilásio. Eu não discordo das palavras de Vossa Excelência, no que tange a questão do aumento de imposto. Infelizmente, e tenho certeza, o governador do Estado, ainda mais, ele relutou durante bastante tempo para que a gente fizesse essas modificações. Fizemos porque estamos convictos, deputado Edilásio, que a situação econômica do Brasil, infelizmente, em 2017, não vai melhorar, deputado Bira. Eu, na minha perspectiva, tenho que ser realista e acho que, inclusive, vai piorar. Em 2015, nós fizemos um reajuste, deputado Eduardo Braz. Vossa Excelência lembra disso. E, naquele momento, a gente achava que aquele reajuste fosse ser suficiente para que a gente passasse o ano 2016 e a expectativa era que a gente pudesse melhorar, a economia pudesse melhorar e o Estado, né, recuperasse os seus repasses. É importante que as pessoas saibam, de 2015 a 2016, o Estado do Maranhão deixou de receber, em relação a 2014, 1 bilhão e 300 a menos de transferências federais. Então, infelizmente, deputado Braide, nossa expectativa não se confirmou. 2016 foi ainda pior que 2015. E nos vemos agora numa encruzilhada que não é exclusiva do Estado do Maranhão. O Piauí está fazendo isso hoje, nesses próximos dias, deputado Max, também fazendo esse reajuste, porque os estados não têm outra ferramenta, né, depois de cortar gastos, e o deputado Braide sabe, ele acompanhou o início do governo, o governo cortou, deputado Max, aí uma faixa de 350 milhões de reais em custeio, em gastos, que não foram suficientes, nem os cortes, nem aquele aumento que a gente fez, deputado Braide, naquela época. Então, infelizmente, vejam bem, para um político, não é prazeroso ter uma discussão. Aqui nós travamos ainda há pouco, né, responder aos eminentes visitantes que aqui estão, né, que reivindicam também, né, todos estão em dificuldade, o empresariado, de forma geral, está em dificuldade. E aqui, por esse motivo, eu queria que as pessoas prestassem atenção no que vai mudar. Na questão do combustível, a alíquota que hoje é de 25%, ela aumenta 1% e vai para 26%. No que diz respeito a álcool combustível e gasolina.
O óleo OCB1 vai de 12 para 18. O que é esse óleo OCB1? Esse óleo OCB1 é um óleo que é utilizado por uma única empresa termoelétrica, deputado Max, aqui no Maranhão. Salvo engano, a de São Antônio dos Lopes. Que mesmo com o aumento ele vai passar de 12 para 18, mas mesmo assim ele ainda é beneficiado, porque a taxação para óleo no estado é de 25. Então, mesmo a gente aumentando essa taxação, para vocês terem ideia, isso representa 4 milhões mês. Só essa empresa, deputado Bira. O que nós não mudamos, o que nós não sugerimos a mudança, no óleo diesel, ele permanece 18%. Por quê? Porque é o combustível que movimenta a economia. É onde se faz o transporte, do comércio, da indústria. Então, nós não mexemos nele. E aqui é importante que a gente ressalte a questão do óleo combustível para o transporte público, deputado Edilásio, que os funcionários, os mais humildes, utilizam. A grande maioria não usa carro. A grande maioria da nossa população utiliza transporte público, deputada Andréia. E, nesse caso, não é nem 18%. São Luís, região metropolitana, Imperatriz e Timon, que são as 3 principais cidades do estado, para eles existe um incentivo, obrigado, um incentivo de mais 3%. Então, para eles, a taxação é de 15%. Os demais óleos, o querosene de avião, também permanece em 25%, havendo reduções conforme números de voos. Isso é mantido, nós não vamos alterar isso. Né? Na verdade, aqui eu falei número de voos, mas não é número de voos, é número de aeroportos utilizados. Quanto mais pontos eles utilizam, menor fica a sua taxação para combustível. Nós também procuramos não onerar os setores produtivos, razão pela qual não propusemos modificações nos óleos utilizados como insumo no processo produtivo, nem a utilizada que já citei pelo setor de transporte. E aí vamos para a energia. E aí, deputado Rogério, assim que possível, me conceda uma parte. Perfeitamente, deputado. Pode ser agora? Pode sim. Eu quero só lembrar a Vossa Excelência daquele apelo que fiz para a retirada de pauta do projeto, tendo em vista aquelas duas, vou chamar de incongruências que tem no artigo 1º e no artigo 4º do projeto de lei, que Vossa Excelência ficou de dar resposta quando da sua manifestação. Obrigado, deputado Brad. Eu vou, ao longo da minha fala, lhe responder. E aí vamos voltar à energia. E de forma muito transparente e sincera, essa é a parte do maior sacrifício que nós vamos ser submetidos. Como é hoje, para consumo de até 50 kW mês, é isento. Propusemos a mudança da alíquota, que hoje é de 12 para 18. Um aumento de 6 pontos, deputado Edilásio. 50%. Não é pequeno. Eu concordo com Vossa Excelência. Não é pequeno. Eu, de forma nenhuma, quero minimizar os efeitos. O que eu quero mostrar é que esse remédio amargo, ele, se não aplicado, nós podemos levar nossos doentes para a UTI. É um sacrifício agora, eu concordo com Vossa Excelência, mas é um sacrifício, deputado Bira, que infelizmente nós não temos como não exigir da população, infelizmente. E isso passará a vigorar a tarifa de 18%, deputado Edilásio, para quem consome de 50 a 500 kW mês. Os produtores rurais manterão a isenção de até 300 kW mês. E o consumidor residencial de 500 kW para mais
alterarão de 25 para 27. É importante aqui, isso é importante que a gente ressalte. Nós não majoramos nenhuma percentual, não houve nenhum aumento na energia para comércio e indústria. Por quê? Porque nós queremos preservar a atividade econômica. Então, por isso, não houve nenhuma alteração para o comércio, nem para a indústria. É importante a gente ressaltar que mesmo... Deputado Cafeteira. Pois não, deputado Cabo Campos. Comandante, bom dia a todos. Meu nome foi citado pelo meu nobre companheiro Edilásio, como policial militar que sou, e eu quero aqui respaldar o respeito que eu também tenho por ele. Eu considero profundamente, ele tem boas proposições, mas se aproxima um grande monstro. Tenho convivido com policiais de todo o Brasil, Prisco, Flaubert, da Hora, enfim, de todo o Brasil, de modo especial com os colegas do Rio de Janeiro. Inclusive, tem um cabo do Papa, cabo que chama de Cabo Papa, porque todas as vezes que o Papa chega no Brasil, ele está lá mostrando contra-cheque, etc. E nós temos visto o grande sufrágio que tem tendo os nossos colegas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né, as associações de modo especial a NASPRA. Eu queria só fazer essa pequena... Eu tinha que falar a sua vez, irmão, mas eu quero, em respeito ao senhor, pegar aqui um pouquinho do gancho do deputado Rogério Cafeteira, que se tiver outra forma de nós salvarmos isso, vamos salvar. Mas se tiver... Porque o policial também vai pagar tudo isso. Vai pagar tudo isso. Então, amanhã, ninguém vai poder dizer, jogar na cara do policial assim, olha, eu pago o teu salário, porque o policial mesmo paga seu salário. Mas, o ano que vem, o salário do policial vai passar de R$ 3.675, o subsídio do soldado, para R$ 4.019. O meu corpo técnico diz que, se não houver embasamento financeiro para pagar os nossos colegas policiais militares e bombeiros militares e agentes civis, que aqui o deputado Júnior Verde muito bem representa, nós não vamos conquistar isso. Portanto, não vou aqui declinar o voto agora no que vou votar ou não, mas eu estou fazendo esse adentro para que os policiais militares estejam cientes daquilo que nós vamos votar aqui ou não. Eu quero agradecer, deputado Edilásio Júnior. Então, dando prosseguimento, agradeço, deputado Cabo Campos, seu pronunciamento, sua parte. E aqui vamos, deputado Edilásio, seguindo, para que a gente possa destrinchar, e eu vou chegar, deputado Braide, àquele ponto que foi questionado por Vossa Excelência. O fumo. O fumo, a alíquota com a proposta hoje em vigor é 25 e nós aumentaríamos para 27. Aí eu vou falar, aí é uma questão pessoal minha, deputado Edilásio. Esse, para mim, talvez seja uma das falhas desse. Se há uma falha, essa, para mim, é a maior. Isso devia ser, no mínimo, de 30% o fumo. Eu acho que eles pagam pouco imposto. E na comunicação, a alíquota que é de hoje de 25, vai para 27. Isso impacta principalmente a telefonia celular. Porque os outros, como TV a cabo, TV paga, existem outros incentivos fiscais que, na verdade, eles pagam não 25%, pagam na casa de 15%. Diante disso, eu queria ainda reafirmar a Vossas Excelências que, apesar desse aumento, o Estado do Maranhão ainda é... Deputado Rogério, conclua, por gentileza. Vou concluir. Ainda é um dos que menos cobra ICMS, de ICMS mais baixo. Eu, pelo tempo, deputado, eu queria rapidamente só citar, por exemplo, no caso da energia, de Alagoas. Alagoas, até 150, paga 17. Lá não existe isenção. A partir de 150, deputado de lá, já é todo mundo pagando 25. No Amazonas, até 50, ninguém paga, como aqui. A partir disso, todo mundo paga 25. Na Bahia, até 100 não se paga,
é isento. A partir daí, todos os outros são 25. E aí eu poderia citar aqui Minas Gerais com 30, uma série de estados com números maiores, né? O Piauí, que vai aumentar agora também. Na questão das comunicações, vejam bem, na questão das comunicações, mesmo com essa elevação, deputado Otelino, só para encerrar, Alagoas cobra 30, Amapá 29, Ceará 30, Distrito Federal 28, Pernambuco 30, Rio Grande do Norte 30, Rio Grande do Sul 30, Sergipe 30, Tocantins 29, Rio de Janeiro 30, Roraima 37, Mato Grosso 32, Mato Grosso do Sul 29, Paraíba 30, Goiás 29, Bahia 28, Amazonas 30, Pará 30. Então, eu quero mostrar que, mesmo com esse aumento, mesmo com esse sacrifício que a gente pede ao povo do Maranhão, nós ainda estamos na faixa dos que pagam menos. Então, senhor presidente, eu queria aqui pedir que a gente tenha responsabilidade e vote sim pelo projeto. Vossa Excelência vou fazer, deputado Braide. Vou fazer, Vossa Excelência. Vou fazer. Deputado Braide. Conclua, deputado Rogério. Vou concluir, só responder ao deputado Braide. Deputado Braide, Vossa Excelência é muito cioso e conhecedor das leis. E levantou uma questão importante, que foi o do artigo 4º da lei, onde no texto aqui, deputado, faz referência à lei 9.121, que foi revogada pela 2.259. Não é isso, deputado? E Vossa Excelência argumentou, e eu não discordo totalmente de Vossa Excelência, mas qual foi o argumento me passado pelo corpo jurídico da Secretaria, para que justificasse isso? Que aqui apenas fez uma referência, deputado Braide, ao benefício, a lei que criou o benefício, e que depois foi mantida pela Lei 10.259. E que isso, dessa forma, não traria nenhum prejuízo, deputado Otelino, para o projeto. Então, deputado Braide, diante do que me foi colocado, eu, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, sabedor de que Vossa Excelência é conhecedor do direito, conhecedor das leis e muito preocupado com a legalidade, eu peço vezes a Vossa Excelência, mas eu vou dar tramitação ao projeto. E aí, deputados, caso alguém se sinta... Em relação ao artigo 1º, inciso 6º, que não existe... Deputado Rogério e deputado Braide. Deputado Braide, o inciso 1º, talvez não tenha sido uma redação feliz, mas porque quando ele fala no artigo, na linha C do inciso 3º, ele fala das operações internas de fornecimento de energia elétrica, exceto para operações a que se refere a linha A, do inciso 6º desse artigo. Esse artigo é criado e colocado onde ele faz a modificação. Ele cancela o de 25 e cria a alíquota de 27. Então, aqui também, e aí eu fiz questão de pedir a assessoria do nosso corpo jurídico, me disseram que, apesar de ter essa interpretação sua, ela não traz nenhum prejuízo. Então, eu quero crer que a nossa assessoria está com razão, e no caso da Lei 9.121, o corpo jurídico da Secretaria de Fazenda também. Então, eu peço desculpa, Vossa Excelência, mas eu infelizmente não posso acatar seu pedido. Só faço duas colocações. Eu não vou mais permitir a partes, e peço ao deputado Rogério que conclua o pronunciamento. Só para eu terminar, deputado, eu peço a Vossa Excelência, deputado Braide, abrirei a sessão, mas eu estou sendo alertado pelos colegas que já superam em 10 minutos e tem outros oradores. Deputado Rogério, só para fazer dois esclarecimentos. Em relação à revogação da Lei 9.121, nós temos na Lei 10.259 muito clara. Então, nós não podemos tratar num projeto de lei que está sendo votado hoje fazendo referência a uma norma jurídica que não existe mais. Essa casa está legislando sobre uma norma fantasma. E aqui, no próprio artigo, artigo 21 da Lei 10.259 de 2015, diz o seguinte: ficam mantidos os contratos formalizados sob a vigência da Lei
9.121 de 2010 até a plena execução do mesmo. E Vossa Excelência está fazendo referência a um caso pretérito. Mas aí a pergunta que eu faço a Vossa Excelência: e as empresas que vierem se instalar no Maranhão daqui para frente e que quiserem ter benefícios a esse artigo? Essa é a primeira pergunta. Nós não podemos ser contra, nós temos que incentivar a vinda de novas empresas e não ficar olhando só para o retrovisor para uma lei que não existe. E segundo ponto, em relação ao artigo 1º, que trata do inciso 6º, que não existe no artigo 23, eu não tenho dúvida nenhuma que será objeto de questionamento jurídico e que certamente haverá a suspensão, creio eu, por parte do Poder Judiciário. Então, eu acho que a Assembleia podia evitar uma situação vexatória como essa, e não é nenhum demérito para o governo saber recuar para poder corrigir um desacerto que veio num projeto de lei. Deputado, com todo respeito a Vossa Excelência e respeitando suas argumentações, eu mantenho o meu posicionamento e vamos dar prosseguimento à votação, deputado Otelino.